Obrigado por permanecerem conosco. É sempre bom e é uma alegria podermos realmente compartilhar assuntos tão relevantes para os nossos dias hoje. E a convenção tem essa alegria de poder partilhar, junto com o ITG e o Corpo Ministerial da Igreja dos Irmãos, esse tempo de bela reflexão. São assuntos que envolvem a nossa vida, no nível de pessoa, como pessoa, mas envolve a nossa estrutura como igreja. Isso faz com que nós trabalhemos um pouco mais diante da circunstância que nós vivemos nesse momento. Por isso, nesse momento em que anunciamos a próxima palestra, pandemia e política, ou política e pandemia, queremos agradecer pelo irmão Eliezer Trindade, que aceitou tratar um assunto até certo ponto polêmico, considerando a nossa realidade como país, mas também um assunto de extrema relevância, dadas as implicações bastante importantes e até mesmo sérias na relação entre a postura que nós podemos e devemos adotar diante de um quadro de pandemia. O que pensar? O que fazer? Então, o irmão Eliezer Trindade é membro da Igreja Evangélica dos Irmãos de Macapá, no centro, em Macapá, e também é professor de História, mestrando em História agora, e queremos abrir esse espaço, depois da oração, para que ele possa compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração para nos transmitir nesta manhã. Vamos orar. Santo Deus, gratos estamos, porque juntos estamos aqui. Obrigado pelas palavras já proferidas nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado, Senhor, pela adoração. Que nós possamos realmente sermos adoradores e que a nossa vida não seja pautada pelas dualidades, pelas dicotomias e os paradoxos. Nós possamos realmente, como crentes, agir no contexto em que vivemos de forma santa e bela. Oramos agora pelo Eliezer, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre a sua vida e a inspiração do teu Santo Espírito para transmitir a nós palavras de sabedoria. É o que rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmão Eliezer. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É um prazer e um privilégio, porque foi postada nos grupos da igreja, e aí ele viu a minha foto nesse tema política e pandemia, ele levou as mãos à cabeça. Meu Deus, foram dar logo para quem? Eu espero não frustrar nem ele, nem qualquer pessoa, mas confesso que eu fiquei muito contente de poder trabalhar esse tema, não só por causa da minha formação enquanto historiador, da minha atuação enquanto professor de história, mas também porque eu não me tenho recusado a assumir esse meu papel político, na medida do possível. A política é importante e eu espero que, ao final dessa reflexão, nós possamos ter, à luz da palavra de Deus, renovado esse sentimento. Quero também pedir muita paciência dos irmãos, eu não tenho muita prática com esse veículo. Peguei umas dicas com o Ivaldo, peguei umas dicas com o pastor Ricardo, espero que tudo vai dar certo aqui, né? E peço aí que vocês estejam aí me dando esse retorno, se as coisas não funcionarem como devem funcionar, tá? Então, a gente vai ficar aqui tentando até a gente acertar, tá bom? Como eu disse, é um tema importante e nós precisamos, enquanto cristãos, pensar, não é, esse tema. Eu vou colocar aqui o que é a nossa proposta para hoje de manhã
peço que os irmãos acompanhem. Vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Política e pandemia. Então, primeiramente, nós vamos definir o que é política. Precisamos começar necessariamente, não é, por aí. Vamos ao dicionário, o pai dos inteligentes, né, e vamos ver como é que nós podemos definir a palavra política. Depois nós vamos, no segundo ponto, que está dividido em dois tópicos, nós vamos olhar a política, sobretudo a prática política negativamente considerada, ou seja, de um ponto de vista negativo. Depois, segunda parte desse ponto, nós vamos olhar a política positivamente considerada, sob um ponto de vista positivo. E, finalmente, eu vou ousar, né, vou me atrever a fazer uma proposta de uma política que seja possível para nós cristãos, poderia dizer para nós evangélicos. Então, esses são os 3 pontos que nós queremos trabalhar com os irmãos hoje de manhã. Então, o que é política? Como eu disse, nós vamos ao dicionário Ruais, o grande dicionário Ruais da língua portuguesa, e o dicionário Ruais ele traz 7 definições para a palavra política. E eu vou começar da última para a primeira, porque eu acho que cabe mais nos nossos objetivos aqui, e vou explicar depois isso aí. Então, a última definição que está lá no dicionário diz a habilidade de relacionar-se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados desejados. Então, observe que ele usa a palavra habilidade, o que nos leva a pensar, e, aliás, o próprio dicionário diz que a origem da palavra, né, tem a ver com ciência, tem a ver com conhecimento. O segundo significado, já num sentido figurado, mas que está em sexto lá, é o penúltimo, é cerimônia, cortesia, urbanidade. Aqui, mais uma vez, dá a ideia, no sentido figurado, de diplomacia, né? Às vezes a gente diz, o fulano deu uma resposta política, no sentido de que ele foi cuidadoso, de que ele foi polido, cortês. Há uma ideia de que nós precisamos aprender a nos relacionar. Isso é um aprendizado, isso é algo que nós devemos buscar, não é? Todos nós. Então, esses são os significados que eu diria que menos vêm à nossa mente. E é um significado mais imediato da palavra, por incrível que pareça. Os outros significados são os significados que nós estamos mais acostumados, né? A prática ou profissão de conduzir negócios políticos. Esse é o próximo significado que nós temos aqui. Agora nós já estamos nos caminhando para os significados mais comuns da palavra, né, para a maioria das pessoas. Arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, influência de opinião pública, aliciação aqui no sentido positivo, certamente, não negativo, de eleitores, está falando de angariar eleitores, de sair atrás, não é, de eleitores. Então, observe que agora nós estamos nos encaminhando, como eu disse, para o que o senso comum, que as pessoas em geral pensam de política. Tem a ver com governo, com partido, né, com opinião pública, com políticas públicas, como se costuma dizer. Orientação ou método político é o próximo significado. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência política, mais uma vez aí aparece a palavra ciência, nos levando para essa reflexão que nós devemos fazer de que política é algo pensado, política é algo que deve ser, pelo menos, pensado, né, tendo em vista o fato de que o homem, como já se diz sempre, é um animal essencialmente político. E, finalmente, arte ou ciência de governar. Como eu disse, esses últimos significados estão mais próximos daquilo que a gente costuma dizer da política, né? Mas eu quero trazer vocês para esse significado mais imediato, porque eu acho ele importante quando se fala de habilidade de se relacionar
visando um determinado fim. E eu vou dar um exemplo bem simples para a gente pensar nisso, da nossa vida doméstica, né? Falar com os homens aí, com os maridos, né? Você está na rua, né? Está resolvendo os seus negócios, aí por volta de meio-dia e meia, quase 1 hora, a sua esposa liga e diz assim: olha, é o seguinte, traz comida para a gente, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai levar um peixe assado no Capricho ou você vai levar um peixe nesse horário que ainda precisa ser descamado? Você vai levar um frango assado, um galeto talvez, ou na brasa? Ou você vai parar nesses empreendimentos que ainda existem de vender frango abatido na hora? Vai parar lá, comprar um e levar para sua esposa. Entenda, você vai ter que tomar uma decisão. E a sua decisão, ela vai influenciar você, a sua esposa, os seus filhos e quem mais estiver lá na casa. Se você tomar a decisão errada, vai sobrar para todo mundo. Então, eu estou me valendo aí desse exemplo até simples, né? Mas para insistir neste ponto de que a política tem a ver com decisões que devem ser pensadas, sempre visando o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, antes de chegar no governo, antes de chegar na nação, nós precisamos lembrar que as decisões mínimas, né, elas têm a ver com a nossa vida. Nós estamos acostumados a pensar a política como quase sinônimo de Estado, de governo, mas o fenômeno é mais abrangente, muito mais abrangente. O historiador Arnold Toynbee, ele tem uma frase que eu gosto muito e que se usa muito, né? Ele diz: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Você já deve ter ouvido, lido essa frase em algum lugar, e essa frase é de uma verdade impressionante, sobretudo aqui, mas em qualquer lugar, na realidade. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam por política. Então, o Toynbee ele diz isso, ou ele quis dizer, né, que não se interessar por política pode ser desastroso, simplesmente porque você vai ser governado por alguém que se interessa pela política. Não necessariamente se interessa por você, não é? Mas ele se interessa por política. E não é uma boa ideia você simplesmente ignorar isso. Eu encontro muitas pessoas, inclusive crentes, que têm uma visão muito negativa da política, né? E esse é o próximo ponto que a gente vai começar a considerar, né? A política sob um ponto de vista negativo. Costuma-se dizer que brasileiro não gosta de política. Por quê? Você pergunta para as pessoas por quê, elas vão te dar várias razões, né? Porque política é só jogo sujo, política é só o toma lá da cá, vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Política só prospera na política, só sobrevive na política quem não tem moral lá muito elevada. Tem muitas alegações, e se a gente parar para pensar, nos últimos anos aí, a história recente, né, do Brasil, de fato, é complicado, né? Diversos governos, tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal, de diversas matrizes ideológicas e políticas, mais à esquerda ou mais à direita, atolados em escândalos de corrupção, de roubalheira mesmo, de desrespeito, não é, com os mais pobres, sobretudo, e isso causa, de fato, uma desilusão nas pessoas, né? Então, a gente não pode tirar a razão que isso é verdade, né? Que o brasileiro comum não gosta
de política ou da política, a gente não tem como tirar, né, pelo menos parte da razão por causa dessa percepção. Pessoas costumam dizer que entra governo, sai governo, parece que tudo continua na mesma. Essa impressão ela faz, né, com que a política ou a atividade política seja prontamente rejeitada, né, por muitas pessoas. Nas reuniões de família é quase um assunto proibido, né? Grupo de WhatsApp às vezes é confusão, né? Sempre aparece um bombeiro para tentar apagar um início de incêndio lá, porque apesar da gente não gostar, né, a gente acaba esquecendo e às vezes emite uma opinião. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, e aí essa opinião gera uma réplica do outro lado, e aí essa réplica gera uma tréplica, e por aí vai, a coisa às vezes esquenta. Então, realmente, sobretudo na história recente do Brasil, é uma situação muito complicada, muito difícil que nós estamos vivendo. Isso, grande parte, é resultado daquilo que a gente chama de personalização e do salvacionismo na política. A política no Brasil ela é muito personalizada. Quando você fala da atividade política, quando você fala de partidos políticos, até notadamente você vai falar de pessoas, não é? Esse clima, essa fulanização, como a gente diz, é muito constante na história do Brasil. E isso tem a ver com a nossa formação histórica. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, né? Por mais que a gente não queira, a gente precisa ver isso, né? Essa pandemia, ela trouxe, se não a atividade política, mas os políticos, porque é assim que a gente está acostumado a pensar, para a ordem do dia. Como eu disse, mesmo que você não queira, você acaba falando no assunto, né? E aí você vai normalmente falar visando alguém, visando uma pessoa. Agora, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente, né? Mas você vai falar. Aqui no Amapá, nós nos demos conta, por causa da pandemia, que nós não tínhamos nem 20% dos leitos de UTI que a Organização Mundial de Saúde recomenda para situações como essa que nós estamos vivendo. Não tínhamos. Não lembro exatamente dos números agora, mas, se eu não me engano, era entre 80 e 100, a gente não tinha 20 leitos funcionando. E não sei se eu vou chatear alguém, mas isso precisa ser dito, não é? Eu, pelo menos, não ouvi nenhum político, nenhum governante, nenhum mandatário, alguns longevos que estão aí há muito tempo, desde que eu era um garotinho, não vi nenhum deles fazer uma meia-culpa que fosse. Para vocês terem uma ideia, quando eu nasci, Macapá tinha, se não me engano, 2 hospitais. Um, com certeza, talvez 2. Eu estou com 50 anos de idade. Macapá continua com os mesmos 2 hospitais. Então, em meio século, nós temos alguns esqueletos de hospital aqui, mas continuamos com os mesmos 2 hospitais. Como eu disse, eu tenho que dizer isso porque é a verdade. É a verdade. É isso que nós estamos vivendo. Nós ficamos com essa impressão e nós falamos nas rodas de família, né, nas rodas de trabalho, nas rodas de conversa que a gente tem, até na igreja, algo a mais deveria ter sido feito ao longo dos anos. E quando nós lembramos, como eu disse, que alguns mandatários já estão aí há muito tempo, claro que a gente vai falar nisso, né? Mas vou dizer de novo, isso tem a ver com a nossa formação. E aqui é a hora que eu fico frustrado, porque, na verdade, para falar com propriedade sobre isso, digamos assim, com uma certa profundidade, eu precisaria de todo o tempo dessa
desse ciclo de palestras e talvez mais um pouco, né? Mas claro que isso é impossível. Então, vou fazer aqui um resumo, talvez até desagradando alguns dos meus pais, alguns professores de história, fazer um resumo bem resumido mesmo da nossa história, apenas para fixar esse tópico, esse ponto que eu quero colocar para vocês, né? Então, nós temos aí, em 520 anos, muita politicagem e pouca política, que eu coloquei aqui, né? Vocês sabem que do achamento do Brasil, em 1500, do chamado achamento do Brasil, peguei essa charge aí para a gente só ilustrar esse ponto. Há uma simplificação grosseira aqui, até, num certo sentido, mas só para a gente fixar. Mas de 1500 até 1822, que é quando há a ruptura política com Portugal, vigorava aqui no Brasil o que a gente chama de pacto colonial ou exclusivo metropolitano, trocando assim em miúdos, bem miúdos mesmo, simplificando demais. O Brasil estava subordinado politicamente a Portugal, só podia comercializar com Portugal ou com as nações que Portugal permitisse que a gente comercializasse, né? Nós tínhamos aqui uma gama de sociedades na Amazônia, no Nordeste, no litoral aí do Sudeste, no Sul, no interior. Nós tínhamos sociedades altamente hierarquizadas, onde você tinha uma elite, normalmente formada por portugueses ou por agregados que, de alguma maneira, tinham conseguido se estabelecer. Uma grande maioria da população era escrava, era analfabeta, estava submetida a um jugo terrível, uma escravidão muito cruel mesmo, sem direito a nada, sem direito até ao seu próprio corpo. Vejam, nós estamos falando de 322 anos, então a maior parte da nossa história, dos 520 anos que nós temos, né, maior parte dela foi isso a nossa vida, né, enquanto projeto de nação ou nação. E em 1822, quando o príncipe regente Dom Pedro, que viria a ser o nosso Dom Pedro I, rompe, apoiado pelas elites coloniais, né? As pessoas mais ricas daqui da colônia, daqui do Brasil, quando ele rompe com Portugal, rompe com o próprio pai, na realidade, um rompimento político, o Dom João VI, isso não significou mudança significativa, aliás, mudança nenhuma na vida da população. Em 1822, quando o Dom Pedro, que viria a ser o Dom Pedro I, proclama, como se diz, a independência do Brasil, lá às margens do Riacho do Ipiranga, absolutamente nada mudou na vida das pessoas que produziam a riqueza desse país. Os escravos. O escravo foi dormir em 6 de setembro de 1822 numa condição miserável, e Dom Pedro, em 7 de setembro, proclama, como se diz, a independência do Brasil, e esse escravo vai dormir em 7 de setembro de 1822 na mesma condição miserável. Não houve uma mudança estrutural, houve apenas uma mudança conjuntural, como se diz. A gente costuma ilustrar isso. Vocês lembram que quando aconteceu aquele tsunami lá na Ásia, alguns anos atrás, algumas pessoas, aquela lá é uma área de turismo, né? E algumas pessoas estavam praticando mergulho. Elas estavam lá embaixo, no fundo do oceano, olhando os peixes, os corais, etc. E a onda gigante veio e varreu o litoral. E o que essas pessoas sentiram lá embaixo? Absolutamente nada. Quando elas emergiram, para a sorte delas, depois do tsunami, simplesmente não havia mais praia, ou seja, as instalações, não havia mais
hotéis, não havia mais pessoas, só cadáveres boiando de um lado para o outro. Já imaginou a cena para essas pessoas? Quando elas mergulharam, tudo bem, tudo ok. Quando elas emergiram, não tinha nada, não tinha mais nada. Então, uma mudança conjuntural é essa coisa lá em cima que faz uma movimentação danada, né? A elite comemorou, pelo menos parte dela, né? As pessoas que viam alguma coisa que poderiam se beneficiar ali, mas para o escravo, lá no fundo da senzala, absolutamente nada mudou. As mudanças estruturais elas são muito mais lentas. É a mesma coisa com a proclamação da República. É muito conhecido a fala, que na verdade foi escrita por Aristides Lobo, que era um dos republicanos mais atuantes. Ele escreveu na sua coluna do jornal, a qual ele escrevia, falando sobre o evento lá, chamada Proclamação da República, pelo Marechal Deodoro, e ele disse, esse é o trecho mais conhecido de um artigo um pouquinho maior. Ele disse: o povo, notadamente o elemento civil aqui, assistiu aquilo bestializado, isto é, como uma besta, como uma fera, como um animal, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, isto é, um desfile. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali. Claro, os republicanos comemorando, e os antigos e os novos. Tem gente que é rápida, né, de ver que quando a coisa está mudando e rapidinho passa para o outro lado. Mas a maioria da população não se deu conta. O Aristides Lobo, nesse mesmo texto, ele vai dizer: foi um evento militar, a hora é deles. Os primeiros governos da chamada República, né, foram militares. O próprio Aristides Lobo chegou a fazer parte do ministério, foi ministro do interior, mas não aguentou 2 meses. Começou a divergir com o Marechal Deodoro seriamente, e aí pediu para sair. Qualquer semelhança com a nossa época será mera coincidência, né? Mas, olha, gente, 131 anos depois, é interessante, o Aristides Lobo, vou dizer de novo, um civil, ele disse: olha, os militares fizeram, tinha que ser assim, né? Agora, se a gente fizer tudo certo, se os homens que vão assumir fizerem tudo certo, talvez a gente tenha uma república. Agora mesmo a gente não tem, a gente tem um degrau, talvez nem isso, né? Vai ter que dar tudo certo lá para frente. Então, quando ele admite isso, admite a tutela militar, ele, como um civil, quase que a contragosto, eu me espanto que 131 anos depois nós tenhamos civis de novo procurando as ruas e pedindo uma coisa absurda, né? Inconstitucional, que é intervenção militar. Forças Armadas fechem o Congresso e o Supremo Tribunal Federal já. E eles inventam esses termos que se autoanulam, né? Intervenção militar constitucional. Isso não existe, porque a Constituição, que é a lei maior do Brasil, não dá essa prerrogativa para os militares. Pode ler a Constituição. Leia a Constituição. É um livro grande, mas leia. Se você duvida do que eu estou dizendo, leia. Você não vai achar lá, em lugar nenhum, que as Forças Armadas podem fechar o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal. Gente, isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito porque há muitas pessoas que se presumem evangélicas participando desses movimentos. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de alegação. É uma coisa espantosa, né? Se você quer entender isso, eu coloquei essa frase aqui, que eu acho muito interessante, do Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim, eu não quero ofender ninguém com essa frase, tá? Mas ele diz assim: a política é a segunda profissão mais antiga do mundo. Eu creio que todo mundo sabe qual é a primeira, né? Eu também não vou dizer. E eu percebi que ela tem uma semelhança muito próxima com a primeira. Isso é um ditado popular, né? Que diz: a
a primeira profissão mais antiga do mundo, e ele compara a política com essa. Foi uma entrevista que ele deu. Isso aí tá tudo na internet, você pode pesquisar se você quiser. Como eu disse, eu não quero ofender ninguém, não quero chatear ninguém com essa afirmação, mas até com um certo deboche, a gente tem que reconhecer que o Ronald Reagan falou a verdade. Vou dizer de novo, Aristides Lobo, mesmo reconhecendo que não era o ideal que um marechal, que um militar simplesmente depusesse o imperador constitucional do Brasil, ele admite isso. Mas ele diz, é o jeito, tinha que ser assim. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente avançar mais na nossa discussão. Mas isso precisa ficar claro para nós, né? De fato, o ambiente político é um ambiente perigoso, né? Em que as mais firmes convicções elas são muito, muito questionadas. Eu coloquei aqui essa foto, e eu vou explicar porque eu já estou partindo para o próximo ponto, tá? Que é a política como positivamente considerada. O primeiro ponto que eu vou considerar é se a gente levar em consideração a idade do Brasil. É claro que vocês estão reconhecendo aí, né? Meu querido e amado pai, pastor Eulália Trindade, do alto dos seus 92 anos, não é? E eu aí ao lado dele. A gente costuma dizer, o brasileiro é assim mesmo, o brasileiro... Vamos falar de pandemia. Falando especificamente da pandemia, até eu, às vezes, quando eu estou revoltado, eu digo isso. Poxa, brasileiro não tem jeito mesmo. O brasileiro não está respeitando o isolamento social, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Gente, nós somos uma nação relativamente jovem. Você comparar, por exemplo, com a Inglaterra começou a se constituir nação no século X. No século X, quando o Estado Nacional inglês começa a se formar. Se você for considerar isso, a Inglaterra é uma senhora de 954 anos. Está muito bem, né? Obrigado. Mas ela é uma senhora de 954 anos. O Brasil agora que tem 520 anos. São nada mais, nada menos que 434 anos de diferença. A Inglaterra é 434 anos como nação mais velha, e o Brasil é quase metade, né? É quase a diferença aí entre eu e meu pai. Então, nós precisamos pensar nisso. Falando de pandemia, inclusive, não saí do assunto, não. Vocês viram a questão lá do futebol? Os estádios estão fechados, mas o povo foi para a rua comemorar o título do time. Sei lá quantos anos que não ganharam, né? Parece alguns times daqui do Brasil. Né? O Liverpool. O pessoal esqueceu o isolamento social, ninguém está usando máscara, todo mundo se abraçando. Uma nação longeva, uma nação antiga que a gente, às vezes, gosta de se comparar, né? Para derrubar a gente, para derrubar o brasileiro. Alguém já disse que isso é um complexo de vira-lata. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu conheço muito vira-lata que é muito digno. Cônscio do seu papel. Mas, enfim, é a expressão que se usa. Olha lá o povo aglomerado. E o governo ficou preocupado, esquentou um pouquinho lá, o povo correu para as praias, ainda na Inglaterra. Milhares de pessoas, olha isso, nas praias. O governo ficou assustado. O primeiro-ministro, ele mesmo, um recém-convertido à causa do isolamento social, né? Ele reclamou dessa situação das pessoas. Então, eu quis chamar a atenção de vocês para isso, para a gente pensar, olha, nós somos uma nação nova, jovem, a gente tem muito para aprender ainda. Chegando já para o final da nossa reflexão, eu coloquei aqui, é o último ponto, um gráfico. Gente, eu não tenho pretensão de originalidade, tá? Isso aí, de repente, eu li em algum lugar e, enfim, coloquei aí, né? E
bolei isso aí, mas, enfim, é só para a gente pensar um pouco. Eu espero que esteja dando para vocês visualizarem bem. Eu dividi em 3 grupos, idealmente falando, não no sentido de perfeito, mas no sentido de ideia, tá? Defini aqui 3 grupos falando dessa questão de atuação política. O primeiro, que está aí à esquerda, a minha esquerda, são os ultraprovidencialistas, tá? Esse pessoal aí acredita que Deus é soberano e o lema deles é o seguinte: não devemos atuar diretamente na política, tá? Então, eles dizem, olha, Deus é soberano, tudo está escrito, a gente já falou sobre isso aqui, a gente concorda com isso. Para o final, vocês não se agoniem, não, você vai entender melhor o que eu quero dizer, tá? Mas nós não devemos atuar diretamente na política, é muito suja, enfim, etc. As ações que eles admitem, orar, votar, opinar, mas sempre reativamente, nunca proativamente. Ou seja, ele até quando ele é provocado, ele reage. Certo? Por exemplo, se ele é um professor de escola dominical, o cara que pensa assim, pode estar acontecendo a maior tempestade no mundo político, ele vai ter o cronograma dele lá e vai seguir a lição dele lá. E só se alguém perguntar, ou ousar perguntar, né, é que ele vai dizer alguma coisa. Certo? Tá? É desse jeito que ele se comporta. No meio, nós temos os providencialistas ativistas. Eu coloquei aqui, eu acho, o destaque, talvez dê melhor para ver. Os providencialistas ativistas, eles dizem o seguinte: Deus é soberano, mas a igreja tem um chamado. Certo? E por causa desse chamado, nós podemos e devemos atuar para melhorar a política. Aliás, o pastor Igor falou um pouco sobre isso ontem. Citou até alguns autores que defendem esse ponto de vista. Quais as ações que eles permitem, vamos dizer assim, propõem? Orar, votar, opinar sempre que possível, até candidatar-se ou apoiar alguma causa ou um candidato proativamente. Você pode tomar iniciativa, você vai fazer isso. No último quadrado, lá à direita, você tem os ultra-ativistas. Eles dizem Deus é soberano, alguns já não concordam muito com isso, já estão questionando, tem isso, né? Inclusive pastores. Né? Tem um pastor aí que é muito ativista, muito atuante, e ele diz, nem Deus mesmo sabe o que é que vai acontecer. Vai depender do que nós fizermos. Certo? Então, eles dizem que a igreja tem uma missão restauradora do mundo. Atenção, o pastor Tiago falou de missão ontem, mas se você ouviu bem o que ele falou, se você prestou atenção e se você conhece a palavra de Deus, você sabe que não estamos falando de que nós vamos restaurar o mundo. Mas esse povo diz isso. A nossa missão política é promover o reino de Deus na terra. Certo? Quais as ações? Orar, votar, opinar ostensivamente, às vezes agressivamente, candidatar-se massivamente e ocupar a arena política. Então, você tem aí essas 3 posturas, idealmente falando. Você pode ter mistura de uma ou outra, e às vezes uma pessoa se comporta como se ela estivesse num grupo, no outro. Isso aqui não é para a gente imaginar que alguém só isso aqui é só para ajudar a gente a pensar. Tá certo? Deixa eu explicar as cores. Eu coloquei aqui um amarelo claro, eu coloquei aqui um amarelo já virando para o vermelho, um laranja, e aqui eu coloquei à direita o vermelho. Isso não tem nada a ver com orientação política, tá? Existem pessoas de direita que são ultra-ativistas. Eles realmente acham que as igrejas precisam ocupar os espaços políticos, precisam fazer quantos deputados puderem para impor uma agenda que às vezes nem é a agenda de Cristo, é a agenda deles, não é, para a igreja, para a sociedade. Dito isso, vamos ao último gráfico. Esse gráfico aqui já tem a ver com a atitude individual, tá certo? Eu não vou ler os textos, porque os textos são conhecidos e a gente pode, talvez, se houver um segundo momento de reflexão, mencionar algum deles. Você tem aqui 3 retângulos, um dentro do outro, tá certo? E você tem aí o retângulo menor, que eu estou chamando do menor nível de envolvimento, tá? Ele diz o seguinte: submissão e oração, votar ou não. Então, isso é o que todos nós devemos fazer. Nos submeter, é isso que diz 1 Timóteo 2, de 1 a 3, que nós devemos orar pelas autoridades. Romanos 13, de 1 a 7, diz que nós devemos nos submeter às autoridades. Nós conhecemos esses textos. Isso é dever de todo crente, não importa quem seja a autoridade. É bom você lembrar que quando esses textos foram escritos, as autoridades aqui eram ditadores, sanguinários, alguns deles.
e Deus ordenou que a igreja se submetesse à autoridade. E esse mandato não foi revogado, ele vale para nós hoje. Devemos orar pelos governantes, devemos respeitar as autoridades. O segundo retângulo fala de participar ativamente, formar opinião, candidatar-se, ou coloquei de novo ou não. Por que eu estou colocando ou não? Né? Você pode votar, pode, deve, mas eu tenho uma bandeira. Sabe qual é a minha bandeira? A minha bandeira é a não obrigatoriedade do voto. Outra palestra, mas essa é a minha bandeira. Se eu fosse me candidatar, eu iria defender isso. Não entendo uma democracia que te obriga a votar, sobretudo quando você não quer, né? Por causa das opções que tem. Mas, enfim, como eu disse, esse é assunto para outro tempo. Você pode fazer isso. 1 de Pedro 3, de 8 a 17, nós conhecemos esse texto. Pedro está dizendo que nós devemos viver uma vida digna, tomar cuidado com o que a gente fala, evitar cometer dolo com os nossos lábios e nos submeter a Deus e a Jesus. E certamente nós vamos ter dias felizes. É melhor, Pedro diz, que vocês sofram fazendo bem do que fazendo mal. Vocês têm que estar sempre preparados para responder a todo mundo que pedir razão da fé de vocês. E o último nível de envolvimento, que é o mais abrangente, né, candidatar-se a atuar em confiança, em cargo de confiança, ou não. Eu coloquei Eclesiastes 8, de 1 a 13, que é o único texto que eu vou ler. Eu quero chamar você para lá, eu já estou terminando, tá? Agradeço a paciência de vocês de me ouvirem até o fim. Eclesiastes, capítulo 8, versos de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: como é maravilhoso ser sábio, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Obedeça ao rei, como jurou a Deus que faria. Não procure evitar o seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é o certo. Isso aí, veja como Deus é bom, gente. Para você que já estava agoniado. Mas esse presidente aí está fazendo um monte de coisa errada e não sei o quê. Já estava pensando. Presta atenção, querido. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Cuidado com o que você posta nas redes sociais ou reposta, passa em frente. Cuidado. Não se comprometa. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vou ler de novo. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Isso é muito importante. O pessoal está com a cabeça em 2022. Gente, 2022 está longe. A gente tem uma pandemia para enfrentar. Nós, como crentes, temos que levar uma palavra de esperança para as pessoas. Não dá para dar uma de prever o futuro agora, né? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Muito interessante. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, olhe isso, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Palavra do Senhor que deve nos alentar nesses tempos que nós estamos vivendo. E o outro texto é um texto conhecido. O pastor Tiago, graciosamente, pela graça de Deus, falou sobre isso ontem, quando respondeu às perguntas. Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus diz, um dia
Eis que vem o dia em que Deus vai julgar toda a humanidade, os grandes e os pequenos. E aí nós vamos ver de novo a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso era o que eu tinha para os irmãos nesta manhã. Obrigado, irmão Eliezer, pelas palavras, obrigado pela reflexão. Na verdade, nos estimula a continuar refletindo. Se vocês perceberam, né? Pelo menos a mim, me traz essa sensação, né? E isso é muito importante.